Nós vamos encerrar o nosso tempo nesse lugar aqui, aleluia, com 12 horas de adoração, com uma guerra travada, né, contra o mundo das trevas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos estar aqui sábado, da meio-dia até eu não posso nem dizer até as 24 horas, que nunca acaba as 24 horas. Mas você não vai se ver livre de mim tão cedo, né? As meninas já vieram me abraçar chorando. Aí todo mundo vai fazer a mesma pergunta. Pastora, tu vai embora para onde? Não sei. Deus não testificou nada ainda. Os profetas estão dizendo que é Brasília, mas Deus não falou nada ainda. Uma coisa eu sei, não é Porto Alegre, né? Infelizmente, até fui em Porto Alegre dar uma espiada na terra, né, pastor? Nós fomos a Porto Alegre escondido de todo mundo, fomos dar uma espiada na terra. Chegamos de lá, Deus ergueu um profeta para dizer: Porto Alegre é pequeno demais para aquilo que eu vou fazer, tem que ir para outro lugar. Aí tem gente dizendo que nós vamos para Brasília, mas Deus não falou conosco ainda. Mas daí, pastor, tu está indo sem saber exatamente. E aí Deus está mandando nós colocar o pé, que Deus vai estender a ponte, e nós estamos fazendo assim. Porque a minha vida sempre foi assim. Hoje meu marido brincou e disse assim: se Deus manda ela ser tirada dali, ela nem pensa 2 vezes. Ela vai. Acontece que nós já temos um tempo de caminhada com o Senhor para saber que quando Ele diz vai, é para ir. Quem entendeu? Então vocês não vão se ver livres de nós tão cedo. Aí outro dia me disseram assim: ô pastora, nós vamos contigo. Eu falei: tu nem sabe onde é que nós vamos. E se nós somos fora do país, vai como com nós? Nós não vamos levar ninguém conosco. Não, estou brincando. Vai, um monte de gente quer ir conosco, mas, aleluia, depende para onde que nós vamos, né? Pastor, o que tu vai fazer com esse lugar? Eu falei segunda passada e vou reiterar hoje. Graças a Deus nós já tivemos alguns lugares alugados para a igreja nessa cidade. Nenhum lugar virou mercado, nenhum lugar virou bar, nem bailão. Graças a Deus todos ficaram com igreja. Nós sempre entregamos a igreja montada. A última igreja que nós entregamos, eu falei assim para Deus: vou tirar os ventiladores. Deus falou: nem os ventiladores, vai deixar tudo para o pastor. Púlpito montado, som montado, ventilador, tudo. Aleluia. E as pessoas às vezes falam assim: por que Deus faz isso aí com a pastora Paula? Eu quero ser como ela. Cara, aleluia. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro você vai ver quantas sementes nós plantamos. Há muitos anos atrás nós temos plantado semente. Nós trabalhamos 6 anos numa igreja. O pastor Larreira é meu pastor. Quando nós fomos sair de lá, eu falei: vou tirar tudo, né? Fui tudo eu que paguei. E Deus falou: você não vai tirar nada. E Deus já deve estar falando com alguém aqui, porque não estava no... Aí um empresário tinha me dado a bateria. E o empresário chegou para mim, está bravo comigo até hoje. Ele falou assim: você tira a bateria de lá, porque a bateria não é daquela igreja, a bateria é sua. Eu falei: não é minha. Eu falei para ele: não posso tirar. Deus disse que é para deixar tudo lá como semente. E ele ficou bravo comigo, até hoje não fala comigo. Outro dia encontramos ele num lugar ali, a esposa dele me cumprimentou e ele não me cumprimentou. Porque ele queria que eu tirasse a bateria de lá, mas Deus mandou deixar a igreja montada. Quem está me ouvindo? Existem 3 pastores que nós estamos orando por eles, para Deus falar com quem vai ficar essa igreja. Mas a igreja vai ficar montada para um desses pastores que Deus nos direcionou. Amém, igreja? Quem entendeu? Vou dizer de novo: a igreja vai ficar montada. E todos os pastores que nós falamos querem continuar com os projetos das crianças, aleluia, querem continuar com a assistência social, tanto que nós não vamos tirar nem as coisas da assistência social. Quem nos conhece sabe que aqui na assistência social nós temos até fralda, graças a Deus. Fralda de criança, fralda de adulto, e nem isso nós não vamos tirar. Até isso nós vamos entregar junto com a igreja. Quem entendeu? E daí vai ficar sem igreja, pastor. Igreja, aleluia. Aleluia. A nossa igreja vai ser móvel a partir de agora. Aleluia. Eu vou reiterar, Deus está mandando falar, que coisa, né? Semana passada um pastor perguntou: mas tu vai fazer o quê? Eu falei: vou fazer culto nos estádios de futebol. E ele falou: tá, pastora, mas antes disso... Eu falei: eu vou fazer culto nos estádios de futebol. Daí ele falou: tá, pastora, mas o que tu vai fazer até lá? Eu falei: vou fazer culto nos estádios de futebol. Aleluia. Aleluia. Eu falei de segunda e vou falar de novo. Pode até ser que demore um pouco para começar esse culto no estádio de futebol, mas vai acontecer. Eu sei disso porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Eu sei disso porque aquele que me prometeu andar e assar não é homem, aleluia, para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquele que me prometeu andar essa... Hoje eu conversava com um filho meu e falei: cara, mas tu entende qual o processo que nós temos que passar como igreja, nós todos, para fazer culto em estádio de futebol? Porque a mentalidade tem que ser diferente, né? Na igreja nós estamos acostumados, todo mundo ora por nós, acaba o culto e ainda fazem fila de oração. No estádio de futebol não dá. Né, pastor? O pastor Larry foi na igreja que eu fui lá na África. Aí depois você pergunta para ele como é que é lá na África. Amém? Não tem esse negócio, não tem essa esculhambação. É tudo rigorosamente organizado e cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. 2 Reis capítulo 5. Deus me deu uma palavra apostólica e eu falei:
eu falei, Senhor, eu vou pregar isso daí quando nós é a convenção. Nós cobrimos muitos pastores e muitas pastoras, né? Pela misericórdia de Deus. Eu falei assim, quando nós temos uma convenção, nós vamos pregar essa palavra. E Deus falou assim, não, você vai falar essa palavra segunda-feira. E eu falei, mas por quê? Eu nem sabia que ia ter tanto pastor aqui. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Se é servido tomar 2 talentos. Instou com ele e arrumou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Chegando a ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na sua casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomardes prata e para tomardes vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Aleluia. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Há muito tempo atrás, algumas pessoas foram embora daqui. E na época claro, eu sempre fico muito triste, né? Porque a gente é pastor, a gente cuida, expulsa os demônios, passa óleo nas feridas. Aí quando eles estão bons demais para ficar. E isso sempre causa dor no pastor, né? Pode ser de que idade for esse pastor. Mas eles foram embora e Deus falou assim para mim: bloqueia todo mundo, porque tu não pode ter ódio no teu coração. O teu coração tem que continuar puro. Falei, tá bom. Bloqueei, não permiti ver nada, nenhuma ofensa, nenhuma difamação, nem nada. Não, Deus não me permitiu ver. E um dia eu estava lavando louça na minha casa. Eu acho que é porque eu odeio fazer coisa dentro de casa, mas daí eu sou esposa também, daí tem que fazer. Daí eu estava lá fazendo e eu vi uma cobra gigantesca se levantar do meu lado e eu não me mexi, né? Eu falei, bom, aquele que me guarda é Senhor sobre tudo e sobre todos. E eu tive uma visão com uma pessoa que saiu daqui com aquela cobra, enfim. Quando, aleluia, o anjo veio e arrancou aquela cobra dali, o Senhor falou assim para mim: a familiaridade sabota a autoridade. Então eu vou repetir: a familiaridade sabota a autoridade. Presta bem atenção, e para aqueles que estão anotando, louvado seja o nome do Senhor. A família, eu sei porque Deus falou comigo para falar isso hoje de noite, então eu sei que Deus vai falar com muitas pessoas que estão aqui. E Deus falou assim para mim: a familiaridade sabota a autoridade. E eu falei, como assim, Senhor? E o Senhor começou a me ensinar que existem liderados que infelizmente não sabem o seu lugar, então eles não podem ter intimidade contigo. Porque a partir do momento que ele tem intimidade contigo, familiaridade contigo, ele acha que pode todas as coisas. Por isso que eu e meu marido dissemos que nós vamos embora, mas dentro da nossa casa, onde nós vamos estabelecer residência, nós não vamos, nunca mais ninguém vai entrar. Ninguém mais vai entrar. Aqui já é difícil entrar, lá ninguém vai entrar. Por quê? Eu conversei com meu irmão e falei assim: você vai embora conosco? Vai, então eu já arrumo uma casa para você, porque na nossa casa você não vai. Por quê? Aleluia. O meu irmão serve aqui há uns 8, 9 anos já. E o meu irmão, quando passa naquela porta para dentro, ele me chama de pastor, ele não me chama de Paula. Ele não tem autorização para me chamar de Paula. Porque eu não quero que a familiaridade sabote a autoridade que eu tenho sobre a vida dele, sobre o ministério que Deus confiou na vida dele. Eu não quero. Então, da porta para dentro, ele me chama de pastora. Quando nós estamos lá em casa, quando nós estamos na casa dele, ele tem autorização para me chamar pelo nome, porque ele é meu irmão. Mas fora lá ele não tem. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Eu sei que Deus está falando com algum pastor aqui. E me ouçam, por gentileza. Eu não vou demorar nessa palavra porque eu tenho que pregar outra. Aleluia. Pastor, o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que, aleluia, há uns meses atrás Deus mandou que eu e meu marido, nós víssemos um negócio lá sobre reis.
Um negócio interessante que tem lá sobre reis e rainhas. E o cara começa a namorar a irmã da rainha. E ele tá no avião. E o avião tá cheio de correspondentes, cheio de... aleluia, o primeiro-ministro tá ali, muita gente tá ali. O esposo da rainha tá ali. E nesse negócio, a rainha, ela vem primeiro que o esposo, porque num reino, a coroa precede todas as coisas. Num reino normal, de pessoas, a coroa precede todas as coisas. Então a rainha tem que vir antes até do marido. Porque o marido não é rei, se o marido fosse rei, viria o marido, é lógico. Aí, dentro do avião, ele vai e chama ela pelo apelido que a irmã chama num quarto de intimidade. Quando ele falou, eu fiquei tão braba com aquilo, que eu cheguei a dar um pulo da cama. E o meu marido falou assim, meu Deus do céu, tu ficou mais brabo do que a falta de respeito fosse contigo. Eu falei, por quê? Por causa dessa intimidade que a rainha não deu para ele, ele vai perder o cargo. E dito e feito. Por quê? Por causa dessa intimidade que a rainha não deu para ele, ele vai perder o cargo. E o que isso tem a ver conosco, pastora? É que eu e meu marido, nós estávamos conversando sobre como as pessoas se referem a Deus, né? Às vezes as pessoas se referem a Deus com tanta intimidade, chamando Deus de você, chamando Deus de tu, sei lá como é que você chama, né? Ah, pastor, mas tu chama ele de chefe. Aleluia. Mas quando eu me refiro a ele, eu chamo ele de Senhor. Cada um chama como quiser, não sei qual é o teu grau de intimidade, né? Mas ele é Senhor. E os pastores que estão aqui, aleluia, muitas vezes quando eu digo, tem pessoas que eu lidero há anos e eles não sabem onde é que eu moro. Por quê? Aleluia. Porque eu tive que atender o caso de uma menina que foi estuprada por um pastor, enquanto a mãe dela estava na casa com o pastor, atendendo, aleluia, orando, intercedendo. O pastor deixou ela com a esposa e violentou a menina. A minha casa é guardada, a nossa casa tem que ser guardada. A nossa casa é lugar de intimidade. Quem está me ouvindo? Eu sei que 90% não concorda comigo, e você não precisa concordar comigo, porque eu não subo nenhuma tribuna em nenhum dia da minha vida, aleluia, para pregar alguma coisa para você concordar comigo. Acontece que eu preciso falar aquilo que Deus mandou eu falar. A familiaridade sabota a autoridade. E o que isso tem a ver com 2 Reis 5? Talvez Geazi se achava tão íntimo de Eliseu, tão familiar de Eliseu, tão próximo de Eliseu, que se sentiu na vontade de achar que Eliseu tinha errado na sua decisão. Qual que é o problema da familiaridade de um liderado com o seu líder? Aleluia, é o ponto que chega que ele acha que sabe mais que o líder, que ele acha que sabe mais, que ele poderia liderar. O pastor Larrito de mandou uma mensagem perguntando de uma irmã ali, se quando ela passou por aqui em Caxias, ela tinha dado algum problema. Eu falei, aham. Essa mulher um dia chegou para mim no escritório e falou assim, eu quero ver o livro caixa. Eu falei assim, só mostro o livro caixa para quem é dizimista. E se eu quiser ainda, tem uma contadora. Ela falou assim, porque se tu não tiver contadora, tu vai ter um problema. Eu falei assim, tu não tá falando que nem uma ignorante. Eu tenho contadora. Eu falei assim, e contigo eu não vou ter problema, porque eu nem sequer respondo para quem não é dizimista. Porque quem não é dizimista não tem direito de cobrar nada. Sabe quem é dizimista? Aleluia. Aquelas pessoas que sentam na cadeira que foi pago por dízimo, cantam às vezes no microfone que foi pago com dízimo, e ainda reclamam da cadeira, reclamam da água, reclamam da luz, reclamam do som. Esses são os que não são dizimistas. Porque os que são dizimistas sabem que o dinheiro dele foi empregado ali na igreja. Então eu nem respondo para quem não respondo. E não adianta me fazer pergunta que eu não respondo, não tenho tempo. Outra coisa, aleluia, o problema, aleluia, de uma familiaridade com o liderado é ele achar que ele pode dar ordem, aleluia, para o seu líder. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Quem se levanta contra uma autoridade se levanta contra Deus. E aqui a Bíblia diz que Geazi faz o seguinte, aleluia, Geazi diz assim, o meu Senhor me impediu de ganhar umas vestes. Aí outro dia eu preguei sobre isso e falei assim, um cara que é ensinado, um cara que está sendo treinado, nós não estamos falando de qualquer líder, nós estamos falando de Eliseu, que tinha recebido a porção dobrada de Elias. Aleluia. Um cara que recebeu a porção dobrada de um profeta, que o rei disse, meu Senhor, meu pai, Abba, pai. Em algumas traduções. A Bíblia diz que o rei de Israel chama Elias de Senhor, de pai, aleluia, de Abba. Aí Elias transfere o que ele tinha sobre Eliseu. Aí Eliseu começa a treinar Geazi. Ouça por favor. Como é que um cara que é treinado por um líder que nem Eliseu, que é capa de Ciro Naamã,
Vou repetir, porque talvez só a pastora Luzinete que entendeu onde que eu quero chegar aqui. Vou dizer de novo. A capa que esse rapaz tinha direito era no mínimo de 4 vezes o que Elias tinha. Aleluia. Segundo o anjo que me ensinou o negócio, era 10 vezes o que Elias tinha. Mas ele troca uma capa, aleluia, que era para daqui a um tempo, mas era dele, se ele fizesse as coisas certas, por 2 capas de um ciro. E tem um monte de gente na igreja fazendo assim, aleluia, trocando aquilo que Deus tem, que é eterno e que é poderoso, aleluia, por uma capa de um ciro. 2 no caso, né? Porque aqui a Bíblia diz que ele pede 2 capas e 2 talentos de... Agora, o que uma capa de um ciro vai ser melhor que a capa que Eliseu tinha para colocar sobre Geazi, meu Deus do céu? Pastora, que loucura isso daí. Pois é, só que a Bíblia diz, aleluia. E é isso que eu quero que você entenda hoje como uma palavra apostólica. A familiaridade sabota a autoridade. E é tão grave porque ele usou o nome do profeta para pegar as capas. É tão grave que quando ele volta para o profeta, Eliseu diz para ele: por onde andaste? Aleluia. Geazi. E ele tem a capacidade de mentir. Quero que você preste atenção nisso. Pastor, por que tu não responde quem não é dizimista? Porque se a pessoa rouba a Deus, o que ela não faz com o ser humano? Vou dizer de novo, aleluia. Quem não devolve disso está roubando a Deus. Está na Bíblia isso daí. Aleluia. Se uma pessoa rouba a Deus que tudo vê, o que ela vai fazer com uma pessoa normal? Judeu não faz negócio com quem trai a esposa. Judeu não faz negócio com quem rouba dízimo. Judeus não faz negócio porque é esse entendimento que eles têm. Se a pessoa trai a mulher com quem ele dorme, o que ela vai fazer com o sócio? Se a pessoa rouba o dízimo, aleluia, de Deus que tudo vê, o que ele não faz com o sócio? Então eles não fazem negócio. Mas daí os crentes, eu vou abrir um negócio, pastor, o que tu acha de eu fazer negócio com tal pessoa? Acho uma furada. As pessoas vêm me perguntar isso daí, eu falo bem mesmo, não, acho uma furada, não vai nessa daí, não vai nessa barca que vai afundar. Vai afundar por quê? Porque tem gente que um mês de cima, no outro mês ele tem que ver as nuvens. Aleluia. E daí nem era isso que eu queria falar, porque eu não vou falar sobre a oferta agora, mas daí, né? Aleluia. Vou dizer de novo, a familiaridade sabota a autoridade. Você sabe que um dia, aleluia, falaram do nosso carro, né? Que carro, hein, pastor? Eu falei assim, vai plantar todos os carros que eu plantei, daí você pode vir aqui botar a mão no meu carro e dizer, que carro. Caso contrário, tira a mão do meu carro. Sabe por quê? Porque as pessoas vêm para a igreja e falam assim, eu queria ter um carro que, né, pastor? Então planta todos os que eu já plantei. Que eu já ofertei tantos carros que eu nem me lembro, não consigo fazer a conta. Aí você pode reivindicar o carro do jeito que eu tenho. Todo mundo abre a boca e vai dizer, todo pastor é ladrão. Eu não sou ladra. Graças a Deus minha contabilidade está todinha em dia, da igreja está todinha em dia. Falei segunda-feira e vou repetir hoje, nós não estamos entregando a igreja porque a igreja está falida. Muito pelo contrário, nós estamos com todas as contas pagas. Nós estamos renunciando àquilo que Deus mandou nós renunciar. Uma estrutura física ilimitada. Então, aleluia, tem gente que tem que dobrar a língua para falar. E, aleluia, não respondo a quem não é dizimista, porque quem não é dizimista não tem o direito de falar. Aleluia. Quem me entende? Vou dizer de novo, a familiaridade sabota a autoridade. Daí tem gente que acha assim, eu já sou íntimo do pastor, eu batalhei todas as batalhas com o pastor, por que ele tem isso e eu não tenho? Por que ele que conquista tal coisa e eu não conquisto? Talvez seja exatamente por isso. Aleluia. Eu vou dizer para você, tem pessoas que eu não quero, eu falei isso para o meu marido, eu não quero perto de nós. Eu não quero perto de nós. Simplesmente porque acharam que já eram tão familiar que podiam, aleluia, perder o respeito. Que podiam perder o respeito. E não funciona assim. Quem está me ouvindo? O pastor Larry foi lá na África onde eu fui. Você sabe que, aleluia, o ministro lá naquela igreja, o homem de Deus lá naquela igreja, ele tem uma pessoa encarregada para cada coisa lá. É ou não é, pastor Larry? Ele tem inclusive um apóstolo, que é quem leva a Bíblia dele no altar, quem serve água para ele, quem tira a Bíblia dele de cima da coisa. Aleluia. Não é qualquer um que chega lá e vou fazer do meu jeito e... beleza. Só que a autoridade que tu vê naquela igreja, uma igreja para 5.000 pessoas, tu não vê um papel de bala no chão. Uma igreja para 5.000 pessoas, tu não vê uma criança correndo. E o culto não é um culto de 1h30, que daí tá todo mundo... continua maquiado, continua todo mundo no salto. É culto de 9 horas, 11 horas de duração. Aleluia. Cheio do poder de Deus, que tu nem vê as horas passar. Aleluia, por quê? Por causa do respeito, por causa da honra, por causa, aleluia, que lá ele sabe quem é a autoridade naquele lugar. Quem entendeu? Então eu e você precisamos rever algumas coisas acerca, aleluia, de autoridade. Então, por favor, não sei a quem você é submisso como autoridade,
Mas seja quem for, não falte de respeito com ele. Eu fui 6 anos, eu fiquei debaixo da cobertura do pastor Larry. Eu nunca chamei ele pelo nome, e ele está aqui para testemunhar hoje. Eu fui 2 vezes na casa, uma vez na casa deles, e uma vez quando eles estavam lá na igreja, eu dormi lá na igreja com eles. Você pode perguntar para a pastora Luzinete, que é uma mulher de Deus, se alguma vez eu faltei de respeito com ele, se alguma vez eu me dirigi a eles pelo primeiro nome, se alguma vez eu faltei de respeito com eles, se alguma vez eu usei o nome deles indevidamente. Simplesmente porque, aleluia, o meu pai era analfabeto, mas o meu pai me ensinou muita coisa acerca de educação. Então eu vou repetir, a familiaridade sabota a autoridade. Cuidado, você que é líder, para quem você chama para ser íntimo seu. Não é porque uma pessoa divide a mesa contigo que ele possa faltar de respeito contigo. E a pessoa às vezes fica tão íntima que ela acha que não precisa mais cumprir princípio, ela não precisa mais nada, porque afinal das contas, né? Ela é íntima do pastor, o pastor é meu amigo. Teve uma vez um rapaz que disse para mim assim: não, mas o pastor lá é meu amigo, nós comíamos churrasco com ele. Mas daí o dia que nós descobrimos um negócio dele lá, eu queria surrar ele. Eu falei: com que autoridade? A Bíblia diz que Davi teve oportunidade, várias, de matar Saul. Porque Saul estava tentando matar Davi. Mas a resposta de Davi, e eu preguei sobre a honra dos reis aqui, e eu falei hoje para o meu marido, é isso que as pessoas não entendem acerca de Deus. É isso que as pessoas não entendem acerca de Deus. Eu falei assim, eu preguei aqui sobre a honra dos reis, e a Bíblia diz que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mesmo assim não matou. Por quê? Porque ele disse: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Que interessante isso daí, né, chefe? Meu pai do céu. Hoje eu falei assim pro meu marido, algumas pessoas, eu acho que elas pensam assim: quando as pessoas fazem aliança com os demônios, eu já vou falar um negócio interessante aqui sobre o Natal. As pessoas fazem aliança com o demônio, eles acham que Deus fica preocupado, que Deus fica correndo atrás dos demônios para resolver o problema. Não funciona assim. Deus é Senhor. E tem uma característica de Deus que a igreja precisa conhecer: Deus não entra em competição, porque competição é o espírito da Grécia. Vou dizer de novo, porque tem gente que não tem entendimento disso. Deus não entra em competição, porque a competição, aleluia, ela vem de um espírito da Grécia. Deus não entra em competição. Quem está me ouvindo? Ok. Abra a sua Bíblia comigo em Salmo 68. Pastora, mas hoje eu pensei que tu ia liberar uma palavra. O que vai acontecer no Brasil? O que vai acontecer no Brasil é quando a igreja criar vergonha na cara. Deus já deu. Olha, o que eu tenho que guerrear acerca do Brasil é nas regiões espirituais, porque nós estamos lutando contra principados e potestades. Eu falei aqui outro dia, quando eu cheguei do Brasil, eu vou falar de novo. Não tem a ver com 2 cidadãos. Eu vou ter que falar corretamente aqui. 2 cidadãos. Tem a ver com o mundo das trevas e o reino de Deus. É isso que tem a ver. Porque não tem nada. Se aquele cidadão lá que queria mudar a nossa bandeira ganhar, ele nem vai assumir, eles vão matar ele, porque ele é simplesmente um fantoche na mão do diabo. Aleluia. Mas a igreja está achando que tudo é um oba-oba, mas eu nem quero entrar.